Estamos iniciando o programa Adoração e é uma alegria ter a sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar sobre a misericórdia de Deus, na história do profeta que se rebelou contra Deus e tentou fugir da presença de Deus. Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Que legal ter a sua companhia e você sabe que aqui na Novo Tempo nós nos importamos muito com você e desejamos que você tenha uma experiência de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus. E por isso preparamos o guia de estudo Jesus, Restaurador da Vida. Jesus é tudo, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva e Ele pode transformar o nosso ser. Ele é a nossa única esperança. Esse guia de estudo parece bem compacto e, de fato, ele é bem prático. Ele cabe na bolsa, ele, é muito simples, mas, ao mesmo tempo, ele tem 20 temas e você pode escrever nesse guia de estudo. Existem vários espaços aqui onde você pode registrar as suas respostas, você pode acompanhar os textos bíblicos e, com certeza, você vai se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Alguns temas importantes que você vai encontrar aqui, são 20 deles. Por exemplo, Jesus e a oração, Jesus e a restauração do bem, Jesus e a intercessão, Jesus e o destino do mundo, Jesus e a vida eterna. Se você tem um desejo de conhecer mais profundamente da Palavra de Deus e do plano que Deus tem para a sua vida, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp está na tela, é 12 98244 4449. Você também pode solicitar esse guia de estudo através do nosso website novotempo.com/escola bíblica. Neste site você vai encontrar uma quantidade significativa de cursos bíblicos e você pode selecionar aquele que desperta mais o seu interesse. Este daqui, Jesus, o Restaurador da Vida, é um guia de estudo bem cristocêntrico e você poderá escrever, registrar as suas respostas. Ele é bem compacto, bem prático, mas ao mesmo tempo profundo. São 20 temas especiais preparados para você conhecer mais profundamente a Palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia e estudarmos o que a Bíblia tem para mim e para você hoje, eu quero convidar você para orar. E você sabe que a oração é a respiração da alma. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos, pedimos que Teu Santo Espírito nos dê a compreensão e que pelo Teu poder e pela Tua graça nós podemos aprender e viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Fale ao nosso coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Falando então sobre o livro de Jonas. Existem muitas curiosidades no livro de Jonas, profeta Jonas. Um profeta que foge da presença de Deus. Você vê ali a história de um grande peixe. Você vê a história de um sermão bem pequenininho, bem curto. Você vê toda uma nação se arrependendo. Existem muitos elementos interessantes no livro de Jonas. Sobre a autoria, não se sabe o autor de Jonas. Entretanto, é muito provável que o livro seja o próprio relato de Jonas, após o seu retorno para Nínive. A data é de acordo com o relato de 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 28, Jonas teria profetizado durante o reinado de Jeroboão II, cerca de 782 a 753 a.C. E eu convido você para ler esse contexto bíblico sobre o livro de Jonas. Nós vamos ler o livro de 2 Reis,
capítulo 14, a partir do versículo 23. E o texto bíblico diz assim: No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Aqui é importante, rapidamente, fazer um breve esclarecimento para você entender. Jerusalém era o reino do sul e Samaria era o reino do norte. O reino se dividiu porque depois da morte de Salomão, o filho de Salomão não ouviu os conselheiros de seu pai, aqueles homens mais velhos, que dizia para ele, olha, diminua os impostos. O seu pai trouxe um encargo muito pesado sobre o povo, diminua os impostos. O filho de Salomão, Roboão, decidiu consultar os moços, seus amigos, os jovens. E os jovens disseram assim para ele, olha, se você baixar o imposto, os homens aqui não vão te respeitar. Se o seu pai foi duro, seja mais duro. Se o seu pai cobrou impostos, cobre mais impostos. E assim ele fez. Isso causou uma cisão no reino. As 10 tribos foram para o norte, com sede em Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul, com sede em Jerusalém. Por isso, o texto bíblico que nós acabamos de ler diz que Jonas, ele profetizou, ele exerceu o seu ministério na época do reinado de Amazias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E agora eu leio o verso 24. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efer. Note, a Bíblia diz aqui que Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele não se afastou de nenhum dos pecados de seu pai Jeroboão. Mas por misericórdia de Deus, assim como Jonas havia profetizado, ele conseguiu restabelecer os limites de Israel, recuperar cidades que haviam se perdido. Então ele consegue ampliar as fronteiras, por misericórdia de Deus. Agora nós lemos o verso 26, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Que texto interessante. O texto bíblico está nos dizendo que Deus ainda não havia pensado em apagar o nome de Israel, porque a Síria ainda estava surgindo como uma nação superpoderosa e que mais tarde, no ano 722, invadiria Israel, levaria cativos o povo e destruiria, arrasaria Israel. E Deus, nesta ocasião, não permitiu que isso acontecesse por misericórdia. Sabe, ao estudarmos o livro de Jonas, eu gostaria que você tivesse em mente essa palavra, misericórdia. A mensagem central do livro de Jonas é a misericórdia de Deus. Não apenas com Jonas, tampouco com o povo de Israel, mas também com os marinheiros pagãos e com os habitantes da cidade de Nínive, que era uma cidade do Império Assírio. São detalhes interessantes para a gente considerar. Então, a misericórdia de Deus para com Israel deixou uma profunda impressão em Jonas e sobre o caráter, compassivo e misericordioso de Deus. Então, tendo feito este breve contexto, nós vamos para o primeiro capítulo de Jonas. Aqui no primeiro capítulo de Jonas, nós encontramos o primeiro chamado de Deus e a resposta de Jonas. Vamos ler o texto bíblico? Está aqui no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se,
Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu quero destacar alguns pontos aqui no texto que acabamos de ler. Quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, o termo palavra em hebraico é dabar, e dabar tem poder. A palavra de Deus tem poder. Portanto, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus orienta, instrui e adverte, nós devemos considerar com muita atenção, com muito cuidado, a palavra de Deus. Não podemos subestimar ou brincar ou tratar com leviandade a palavra de Deus, porque a palavra tem poder. A instrução para Jonas é: levante-se e vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A razão dada por Deus para enviar Jonas para pregar contra Nínive é que a sua malícia já havia subido ao Senhor. Deus disse: porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas se dispôs, ele se preparou, não para ir até Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. O texto bíblico diz que Jonas foi para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E ele repete essa mesma ideia acrescentando a palavra longe, ou seja, ele queria ir para bem longe do Senhor. Há aqui um pouco de ironia no livro de Jonas. Jonas era profeta e certamente ele conhecia os Salmos. O Salmo 139, verso 7, por exemplo. Eu quero convidar você para me acompanhar a leitura aqui no Salmo, capítulo 109, versículo 7 até o versículo 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O fato é que Jonas agiu por impulso, de forma rebelde e irrazoável. Note, o espírito de rebeldia é movido pelos impulsos naturais. A pessoa se torna irrazoável, cega para reconhecer e apreciar a providência divina. O espírito de rebeldia faz com que a pessoa tenha a vida centrada em seus desejos, em seus caprichos pessoais e não em Deus. O espírito de rebeldia cega a pessoa de tal modo que ela se perde em si mesma. Ela não consegue se livrar das amarras de seu ego, do orgulho e da vaidade. O espírito de rebeldia é expresso por uma atitude de independência, emancipação de Deus. Jonas se tornou tão cego e irrazoável que ele queria fugir para bem longe da presença de Deus. Mas o livro de Jonas é um livro recheado de ironia. Bem, vejamos aqui a tempestade no mar. A partir do versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor trouxe uma tempestade. O navio estava a ponto de despedaçar. Os marinheiros pagãos buscaram seus deuses e jogavam as cargas no mar para tornar a embarcação mais leve. E Jonas, onde é que ele estava? Estava lá no porão dormindo. A narrativa agora nos apresenta preciosas informações. É o que podemos chamar de revelação de responsabilidade e identidade. Então vejamos aqui essa revelação de responsabilidade e revelação de identidade. Os marinheiros propõem lançar sortes para saber quem era culpado pelo mal. E a sorte caiu em Jonas. Aqueles marinheiros poderiam ter jogado Jonas no mar, pois a sorte havia caído nele. Mas não, aqueles marinheiros pagãos estavam fazendo de tudo para salvar a vida de todos.
Eu convido você para ler o texto bíblico, Jonas, capítulo 1, a partir do verso 8, vamos ler até o verso 10. O texto bíblico diz: Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas então respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Note bem aqui tem um detalhe interessante. Os homens ali do barco não jogaram Jonas no mar, eles queriam salvar a vida de todos. Eles buscaram seus deuses e nenhum dos seus deuses pôde solucionar aquele problema, até porque não existe nenhum Deus verdadeiro além do único Deus que é o Deus Criador. E Jonas, ele diz aqui que ele era hebreu e que era temente a Deus. E ele especifica quem era Deus, o Criador dos céus, o Criador do mar e o Criador da terra. Então, naquele momento, quando Jonas diz que ele temia o Deus que é o Criador do mar, aqueles homens ficaram cheios de pavor, de medo. Então Jonas pediu para que fosse lançado no mar. O texto está aqui no verso 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros, como eu mencionei, não queriam jogar Jonas no mar. Eles temeram o Senhor e tentaram tudo o que podiam para manter a embarcação segura. Mas não foi possível. Jonas foi jogado ao mar e o mar se acalmou. Os marinheiros ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E agora nós vamos discorrer um pouquinho sobre o resgate do profeta rebelde, um resgate feito por Deus. Vamos entender um pouquinho sobre a proteção de Deus e a oração de Jonas. Eu convido você para ler Jonas capítulo 1, verso 17. O texto bíblico diz assim, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vemos aqui, mais uma vez, a providência de Deus. O Senhor fez com que um grande peixe, nós não sabemos que peixe, é possível que tenha sido uma grande baleia, a Bíblia não especifica, mas um grande peixe. E aquele peixe engoliu Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, aquele profeta rebelde que queria ir para bem longe da presença de Deus, aquele profeta que tinha uma vida centrada em si mesmo, no fundo do abismo, ele se volta para Deus e faz uma linda oração. Eu pergunto para você, não é assim que acontece muitas vezes conosco? Nossa rebeldia contra Deus, nossas próprias vontades e desejos prevalecendo sobre a vontade de Deus, nossa vida centrada em nós mesmos, até que nos vemos no fundo do abismo e nos voltamos para Deus. Parece que a história de Jonas, de alguma maneira, cria um ponto de contato com a nossa própria história. A história de Jonas cria um ponto de contato com a história do povo, com o povo de Israel. Vamos ler a oração que ele fez no fundo do abismo, lá de dentro da barriga de um grande peixe. O texto está aqui em Jonas capítulo 2, a partir do verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso.
mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Aqui na oração de Jonas está o centro da mensagem do livro que leva o seu nome, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus. Deus renova sua comissão para com Jonas no capítulo 3. A Bíblia diz, veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. A mesma palavra, adabar, palavra que tem poder, palavra que nós não podemos tratar com indiferença. Devemos prestar atenção, a palavra de Deus é poderosa. E a ordem era a mesma, dispõe-te, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E a mensagem, o sermão mais curto que eu já vi na minha vida, foi o sermão pregado por Jonas. Está no capítulo 3, versículo 4. E Jonas, a pregação dele era, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o povo responde. E o povo responde com arrependimento. Verso 5 diz, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, todos se converteram. O rei também tem uma resposta. Ele vestiu-se com pano de saco. Ele assentou-se sobre cinzas e proclamou um jejum sobre todos os ninivitas e animais. Jonas capítulo 3, verso 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Percebe aqui o próprio rei, ele se arrepende e se converte. E agora então, depois da resposta de Jonas, depois da resposta do povo, depois da resposta do rei, agora Deus responde. A resposta de Deus. Verso 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aqui temos um detalhe interessante. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele quer que o ímpio se arrependa, se converta e seja salvo. É por isso que Deus envia o profeta, para advertir, para corrigir. Mas agora temos um detalhe. A Bíblia, no capítulo 4, fala sobre o descontentamento do profeta Jonas. Jonas ficou irado com a resposta de Deus. No capítulo 2, ele ora para ser salvo. E agora, no capítulo 4, ele ora a Deus para reclamar. E ele reclama. Capítulo 4, verso 2 diz assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Percebe como a rebeldia torna a pessoa cega e irrazoável? Por que Jonas estava tão irado com a resposta de Deus, tão descontente? Deus, ele trata Jonas de uma forma pedagógica. E nós lemos aqui no capítulo 4, a partir do verso 4, Deus faz uma pergunta para Jonas. O Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar ao oriente. E ali ele fez para si um abrigo e assentou-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele esperava que a cidade fosse destruída. Então Deus usa seus métodos para disciplinar Jonas. O Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e isso alegrou Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar aquela planta e aquela planta se secou. Então Deus repreende Jonas e no verso 9, então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. Uau! A misericórdia de Deus,
O verso 10, olha que lição preciosa Deus estava transmitindo para Jonas e para o povo de Israel. E o Senhor disse, no verso 10, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas termina com uma pergunta. Nós não sabemos o final da história. Essa é uma pergunta para todos nós refletirmos. A mensagem central do livro de Jonas é sobre a misericórdia de Deus. O livro de Jonas se concentra na história desse profeta rebelde, mas o personagem central é Deus. O caráter de Deus é contrastado com o de Jonas e com o caráter também dos israelitas. Jonas estava preocupado com sua reputação, pois acreditava que ele se tornaria um profeta cuja profecia não se cumpriria. Entretanto, encontramos aqui um modelo claro de uma profecia condicional. Se o povo se arrependesse, Deus também mudaria o destino daquelas pessoas. É como eu disse, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Deus diz, não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu quero que o ímpio se arrependa, se converta e seja salvo. É o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus quer salvar. Deus é especialista em salvar. Diante de tudo que estudamos hoje, percebemos que Jonas fugiu da presença de Deus porque ele sabia que Deus havia agido com misericórdia para com a nação de Israel durante o reinado de Jeroboão II. E sabia que Deus é longânimo e misericordioso e que se os ninivitas se arrependessem, eles não seriam destruídos. Deus agiu com misericórdia não apenas com Israel, mas também com os marinheiros pagãos, que tiveram suas vidas poupadas, com Jonas no fundo do abismo e com os ninivitas. Eu pergunto para você, você tem fugido da presença de Deus? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Sua vida está centrada em você mesmo ou está centrada em Deus? Você gostaria de ter a sua vida centrada em Deus e fazer a vontade dEle? Se este é o seu desejo, o livro de Jonas termina com uma pergunta, porque você deve concluir essa história. É uma pergunta para você e uma pergunta para mim, para que a nossa vida esteja centrada em Deus e para que possamos fazer a vontade de Deus. Eu quero convidar você neste momento para juntos falarmos com Deus em oração. Pai eterno, obrigado porque através da história de Jonas, nós compreendemos o quanto o Senhor é bondoso, clemente, misericordioso, longânimo. Como o Senhor trata com paciência os pecadores. Ali havia uma nação ímpia, muito ímpia, que praticava a maldade. A maldade daquela nação subiu até o Senhor e o Senhor foi para interferir naquilo ali. E aquelas pessoas se arrependeram, se converteram e foram salvas. Ó Senhor, o Senhor conhece a nossa história de pecado. E nós queremos, neste momento, pedir que o Senhor nos purifique de todo mal, de toda malícia, de todo pecado. Que o Senhor nos dê um novo coração. Que o Senhor nos salve para o Teu reino. Que nós possamos ter uma vida centrada em Ti, Senhor, e não uma vida centrada em nós mesmos. Uma vida centrada para fazer a Tua vontade. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.